Olá, boa noite. O Redação TVE de hoje começa atualizando o mapa das bandeiras do Sistema de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul. Agora, 4 regiões estão em bandeira vermelha. Novo Hamburgo, Cruz Alta e Santo Ângelo tiveram seus recursos indeferidos pelo gabinete de crise, mas Guaíba conseguiu ser enquadrada na bandeira laranja com risco médio de propagação do coronavírus. Vamos ver então como é que ficou o mapa dessa semana? A bandeira laranja vale para 17 das 21 regiões. Elas poderão adotar protocolos mais flexíveis para as atividades econômicas e também reabrir escolas. As 4 áreas que permanecem com bandeira vermelha são as de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Cruz Alta e Santo Ângelo. Neste momento, o risco da pandemia é considerado alto em 58 municípios, então. E nesses 58 municípios vivem aproximadamente 32% da população gaúcha. Lembrando que este mapa definitivo vale a partir de amanhã essas novas bandeiras. E nas regiões classificadas com bandeira laranja, foi possível hoje a volta das aulas presenciais no ensino médio, técnico e superior do Rio Grande do Sul. Cidades como Bagé, Bento Gonçalves, Lajeado e Santa Cruz do Sul estavam aptas para fazer essa retomada. Em Caxias do Sul, das 9 escolas que haviam encaminhado a documentação para o retorno, 8 foram autorizadas a reabrir presencialmente, mas apenas 2 receberam alunos nesta segunda-feira. Em Farroupilha e Vacaria, as instituições não retornaram. Os pais ou responsáveis têm autonomia para decidir sobre o assunto, mas as escolas precisam estabelecer um plano de contingência com prevenção, monitoramento e controle do coronavírus. Em nota, o Palácio Piratini afirma que a liberação não inclui a rede estadual de ensino, que vai retornar no dia 13 de outubro. Os municípios que foram enquadrados na bandeira vermelha, perdem o direito de voltar às aulas em função do alto risco de contágio. A gente está aí num momento de reabertura, com aulas e diversas atividades econômicas sendo retomadas. Mas o coronavírus ainda preocupa bastante, por isso, para avaliar o cenário atual da pandemia e também para comentar uma pesquisa que investiga a eficácia e a segurança de medicamentos usados para tratar a Covid-19, nós vamos conversar agora com o médico infectologista Alexandre Vargas Schwartzboll, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria e também presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia. Doutor Alexandre, a gente está vivendo aí um momento de reabertura, mas com muitos riscos, inclusive a experiência da Europa no momento mostra que a reabertura pode levar a um aumento expressivo no número de casos. Qual é a sua avaliação sobre o cenário atual e a flexibilização da economia? Boa noite. Boa noite, Talva. Boa noite a todos os telespectadores da TVE. De fato, o exemplo que a Europa está nos trazendo nos últimos dias, nas últimas semanas, o que tem muito popularmente sido chamado de segunda onda, e que possivelmente não seja uma segunda onda, seja, na verdade, um segundo pico maior de casos, mostram que muitas populações ainda estão vulneráveis, suscetíveis à aquisição do vírus. Isso vale muito para a nossa realidade aqui do Sul e aqui do Rio Grande do Sul, onde possivelmente mais de 80% da população ainda seja suscetível ao vírus. De maneira que todo um processo de reabertura, seja escola, seja mesmo a economia de modo mais global, de modo disseminado, com dificuldades maiores de protocolos, se essa abertura ocorrer com taxas de transmissão comunitária ainda muito altas, se nós tivermos o número de casos pela população gaúcha, né, mesmo que a gente adapte região a região de modo diferente, se tivermos uma taxa de transmissão comunitária muito alta, ainda é muito risco para as aberturas, seja de escola, seja exatamente para atividade econômica mais ampla, né? Isso eu acho que é uma grande atenção que a gente tem que ter a partir da experiência europeia.
porque somos realidades, inclusive o Rio Grande do Sul, muito parecida com a Europa, com populações muito parecidas, inclusive, né? Nós devemos ter uma monitorização muito estrita, porque o que hoje é laranja vai ser vermelho daqui a 2 semanas. Se não vermelho passou a ser laranja, isso é muito variável, muito dinâmico, enquanto a gente não tem um estado muito prolongado de redução de transmissão. Há que se ter cuidado. A gente viu, inclusive, que nessa reabertura, bares e restaurantes, está acontecendo bastante aglomeração. É preciso ter muito cuidado nesse momento, então, para que essa reabertura possa ser mais permanente, né, doutor? Agora, falando um pouquinho sobre o tratamento da Covid-19. O senhor participa de um estudo importante, Coalizão Covid Brasil, que está analisando a eficiência e também a segurança dos medicamentos para tratar a Covid-19. Conta para a gente como é que funciona esse estudo, os resultados prévios que vocês têm atingido até agora. Muito bem, o estudo de coalizão é um grupo de hospitais descritos como hospitais de excelência, e a maior parte deles do meio privado, inclusive o Hospital Mães de Vento, em Porto Alegre, fazem parte de um grupo de hospitais de excelência que trabalha dando suporte para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Pois muito bem, a linha de pesquisa desses hospitais trabalhou a construção do que eles chamaram de coalizão de hospitais no Brasil. Então, cerca de 30, 40 hospitais, inclusive o nosso hospital universitário aqui em Santa Maria, faz parte desse grupo de hospitais em que está ensaiando e testando um grupo de medicamentos, uma série de medicamentos diferentes, em diferentes estudos, para se testar em população acometida pelo vírus coronavírus, pelo novo coronavírus. Já existiram relatos e publicações feitas das 3 primeiras grandes coalizões e tem ainda em andamento outros 6 grandes estudos de coalizão, seja que acomete uma população mais leve, logo no início da sua infecção, seja os pacientes mais graves que estão internados em terapia intensiva. Então, em diferentes cenários, está se testando, através da coalizão, neste grupo de hospitais, mais de 1.500 pacientes pelo país, para que dê conta, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista científico, uma evidência muito maior do resultado ou não desses medicamentos. E são grupos de medicamentos diferentes, seja para tratar a modo muito precoce, ou seja, o paciente grave. E os 3 primeiros já tiveram relatos muito interessantes, seja para mostrar em algum cenário não efeito, e, portanto, o investimento público ser melhor aplicado, seja para mostrar um efeito benéfico, como em algumas situações a gente tem mostrado, né? E quais medicamentos seriam esses, os que vocês estão estudando e os que tiveram resultados não muito comprovados até o momento? Um dos medicamentos que muito relatado e que envolveu até decisões de prefeituras e envolveu decisões de governo no nível federal, que é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina ela foi testada em pacientes um pouco mais severos, internados, mas não tão graves, não em terapia intensiva, e se mostrou que, infelizmente, ela não tinha um resultado favorável como se esperava. Resta saber, em relação à hidroxicloroquina, e está sendo ainda vigente o estudo e testado ainda, se na população em que a gente utiliza de modo muito precoce, ou seja, o paciente que recém foi descoberto o vírus, ainda tem poucos sintomas, se nele a gente pode ter um bom resultado com a hidroxicloroquina. Para isso, nós vamos ter uma análise agora no próximo mês, provavelmente uma análise parcial, para que, quem sabe, até o final do ano a gente tenha um resultado final mostrando o efeito ou não nessa população precoce. Se espera que, pelo menos, tenha boa redução no tempo de internação ou até evitar a internação nessa população. Mas nos pacientes um pouco mais severos não mostrou um bom efeito, né? Um outro medicamento é a cortisona, e este também a gente teve resultados parciais já demonstrados. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre a esperança de fim de pandemia que recai sobre as vacinas, as pesquisas em andamento. O senhor é responsável pela vinda de um dos testes mais recentes que chegou aqui ao Rio Grande do Sul, que foi a da vacina de Oxford, né? Como é que está o encaminhamento disso agora e quem é que pode participar, se inscrever para ser voluntário desses testes? A vacina de Oxford, que é um dos primeiros, na verdade, junto com um estudo chinês, é o primeiro estudo de vacina em fase avançada no mundo. Hoje, no Brasil, a gente já se aproxima de 5.000 pessoas já vacinadas no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Houve a decisão do consórcio mundial, junto com Oxford, de estender para a população do sul do país também e para outros centros do país até 10.000 participantes.
Então, nós aqui no Hospital Universitário, o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, são os 2 novos centros também participando da vacina de Oxford, onde nós devemos testar nessas 2 populações, Santa Maria e Porto Alegre, cerca de 2.000 participantes. E nesses 2.000 participantes, o grande predomínio e a prioridade, por orientação de Oxford, vai ser testar profissionais de saúde. Profissionais de saúde da linha de frente, ou profissionais de saúde que atuam com pacientes, ou mesmo que não atuam, mas que trabalham muito com risco de exposição ao coronavírus. Então, em cada um dos 2 centros, nós vamos recrutar em torno de 1.000 participantes em cada um deles, para que a gente possa, quem sabe, ter uma proteção mais adequada. Esses profissionais de saúde, exato, esses profissionais de saúde devem procurar cada uma das 2 instituições, o Hospital Universitário de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria, e o Hospital de Clínicas da URGS, em Porto Alegre, devem procurar as instituições porque vão ter estratégias de divulgação e de recrutamento. Provavelmente, via o site dessas instituições, vai existir um link para que as pessoas, os profissionais de saúde, procurem para se voluntariar para o estudo de vacinas. Tá certo, ficamos na torcida aí para que esses testes progridam rapidamente, com segurança, mas que a gente possa, né, pôr um fim aí a essa pandemia que tantos problemas econômicos está causando e, claro, de saúde. Muito obrigada, doutor Alexandre, pela sua entrevista aqui para o Redação TVE mais uma vez. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, boa noite a todos. E agora vamos conferir os números oficiais do coronavírus no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, no seu último boletim, são 175.349 casos e 4.409 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 25 mortes e 708 novos casos. Quase 10.000 pessoas que testaram positivo para o coronavírus seguem em acompanhamento, enquanto cerca de 161.000 estão recuperadas. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos caiu para 74,8%. E o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, começou a receber os primeiros participantes da Expo Inter Digital 2020, que vai ser realizada entre sábado e o dia 4 de outubro. No combate à pandemia, o Estado e o município da região metropolitana decidiram fazer testes para identificar possíveis infectados pelo coronavírus entre cuidadores de animais, tratadores e cavaleiros. A estimativa é que aproximadamente 1.000 pessoas façam os testes para detectar a Covid-19. O parque não será aberto ao público e os organizadores adotaram todas as precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias. Se alguém que estiver no local durante a semana apresentar sintomas, passará por novos exames. Pelo site da Expo Inter, os interessados poderão acompanhar os eventos da Feira Agropecuária em 4 canais. E agora chegou a hora das informações do tempo. Estamos no último dia do inverno. Amanhã começa a primavera. Vamos ver no mapa, então, como é que fica a previsão para a chegada da nova estação? Nesta terça-feira, às 10 horas e 31 minutos da manhã, começa a primavera. E com o afastamento de uma massa de ar seco e frio para o oceano, o dia terá um clima típico da nova estação, com predomínio de sol, poucas nuvens e temperaturas amenas. Ainda faz frio logo cedo, mas durante a tarde as máximas ultrapassam os 20 graus na maioria das regiões. Porto Alegre terá um dia ensolarado com temperaturas entre 8 e 18 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro, a mínima será de 6 e a máxima chega aos 19. Já no norte, em Passo Fundo, os termômetros variam entre 6 e 21 graus. Depois do intervalo, saiba como os músicos gaúchos estão sobrevivendo durante a pandemia. Tem ainda as informações
do Festival de Cinema de Gramado no seu formato multiplataforma. A gente já volta. O Redação TVE está de volta falando sobre a produção cinematográfica gaúcha. O Festival de Cinema de Gramado este ano está acontecendo de forma virtual. Parte da programação é transmitida pelo Canal Brasil, incluindo os filmes que concorrem a Kikito. E aqui na TVE, desde ontem, são transmitidos os debates sobre os filmes gaúchos. São 19 curtas-metragens que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa. Ontem e hoje, eles foram apresentados pelos diretores no programa que foi transmitido do nosso estúdio, com a apresentação de Fernanda Bastos e mediação de Daniel Farks, presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. O programa Debates mostrou trechos destes curtas. Uma conversa com os diretores trouxe outros olhares para o debate. Amanhã e na quarta-feira serão apresentados os longas gaúchos. O programa começa às 5 horas da tarde e vai conversar com os diretores. A apresentação é da nossa colega Fernanda Bastos, com a mediação da jornalista, crítica de cinema e programadora da Sala Paulo Amorim, Mônica Kanitz. E agora a gente fala sobre o impacto da pandemia sobre os músicos. A gente tem falado muito sobre esses impactos no mercado da música. Com um semestre bastante comprometido, os profissionais tiveram que buscar alternativas. As já conhecidas vaquinhas e também a monetização de apresentações virtuais são algumas das soluções encontradas. Você confere agora a primeira parte de uma reportagem especial sobre o assunto que a gente produziu. Desde que a pandemia de coronavírus chegou ao estado, já fizemos muitas mudanças na rotina. Entre elas, abandonar os shows e bares. Com isso, o isolamento, tão indispensável para a contenção do vírus, acabou afetando a renda de trabalhadores e trabalhadoras do mercado da música. Sem apresentações, sem dinheiro, foi preciso bolar estratégias de sobrevivência. E sabe aquele velho recurso de passar o chapéu? É com essa tática adequada ao nosso tempo que a Confraria do Som apresenta lives transmitidas pelas redes sociais, nas quais o público pode contribuir remunerando os músicos e técnicos que participam. Seguindo os protocolos de segurança, eles se reúnem em um show mediado pela tela. A ideia é valorizar a produção local e a plataforma que compartilha os shows, uma vez que o número elevado de inscrições nessa mídia aumenta os valores arrecadados com a divulgação dos vídeos, possibilitando o que o setor chama de monetização. A Confraria do Som é uma grande união entre músicos e técnicos de grande atuação na cena cultural porto-alegrense e gaúcha, que agora vive uma situação de grande necessidade que atinge todo o mercado cultural frente às consequências da pandemia do coronavírus, né? E nos exige o sacrifício material em nome de algo que não tem preço, que é a vida, né? Diante dessa situação, a nossa resposta, a nossa ação é a realização de lives semanais através do nosso canal do YouTube da Confraria do Som. Nessas lives você vai poder sempre encontrar grandes nomes da música gaúcha, né? Qualidade artística de alto nível e qualidade técnica de alto nível de som e de imagem, porque nós acreditamos que esse formato de live é um novo produto cultural que veio para ficar, independente, né, de pandemia, independente do que vai vir aqui para frente. As lives são uma nova realidade, né, e nós já estamos preocupados em criar um know-how de qualidade, de entregar um produto de alto nível para as pessoas, né. Para possibilitar tudo isso, nós disponibilizamos canais de doação, canais de contribuição através do QR Code que aparece na tela e de uma conta jurídica, né?
e cujo valor arrecadado é dividido igualmente entre todos os participantes, tanto quem toca quanto quem participou da parte técnica da realização, né? Então, essa é a nossa resposta e a forma como nós temos de continuar com a nossa missão de entregar cultura de qualidade para as pessoas, que é disso que se trata, ser artista, né? Entregar qualidade, entregar cultura, entregar autoestima para as pessoas. O músico Rodrigo Nassif também buscou uma ferramenta já disseminada, a vaquinha virtual, para manter sua produção independente. Ele está preparando um disco novo e utilizou sua rede de apoiadores para viabilizar o projeto. Estou aqui para falar da nossa campanha de financiamento coletivo para o nosso próximo disco, Estrada Nova. E a gente está atuando em todas as frentes. A gente tem uma página no site de financiamento coletivo, Apoia-se, e a gente também está prezando pelo contato direto com todas as pessoas que entram em contato com a gente através da nossa página no Facebook ou através mesmo do meu perfil pessoal, Rodrigo Nassif. E a gente precisa utilizar toda a criatividade necessária nessa hora para encontrarmos saídas até podermos voltar aos palcos. A expectativa, claro, é apresentar esse disco com casas de shows, bares e espaços culturais lotados. Amanhã nós vamos mostrar outras formas que os músicos daqui encontraram para enfrentar a crise e remunerar o seu trabalho e se manter em atividade durante a pandemia. E nesses tempos difíceis, um pouco da produção do artista gaúcho Carlos Sclier pode ser visitada no endereço online da Pinacoteca Aldo Locatelli. Olha só. Desenhista, gravurista, pintor, ilustrador, cenógrafo, roteirista e designer gráfico. Nos 100 anos que Carlos Sclier completaria em 2020, uma mostra online recupera um pouco de sua produção. Filho de imigrantes judeus, Carlos Sclier transforma sua maneira de ver e fazer arte depois de ouvir do artista Cândido Portinari que estava fazendo tudo errado. Convocado pela Força Expedicionária Brasileira, trabalha por quase um ano na Itália durante a Segunda Guerra, período em que começa a retratar aquele momento. O artista é importante, ele realmente tinha uma questão de liderança muito forte, ele foi o criador da Chico Lisboa, que existe até hoje na cidade de Porto Alegre. Também foi um dos criadores do Grupo de Bagé e do Clube de Gravura também de Porto Alegre. E o Sclier sempre se envolveu com arte, principalmente pintura, e conseguiu realmente ter um grande destaque nessa técnica. Ele era muito versátil. Ele trabalhava com pintura, com gravura, com desenho. E ele também inovou muito no design gráfico, principalmente quando ele trabalhou na revista Senhor nos anos 50, 60, no Rio de Janeiro. Justamente pelo Sclier ter esse trânsito muito grande entre cidades e ter uma característica de ser uma liderança e de ser uma pessoa muito afável, que fez muitos amigos, ele exprimia essa... A gente consegue ver na obra dele a influência desses lugares. Então, acabou sendo um tema interessante de mostrar como que ele demonstra essa passagem dele pelos lugares e também essas visões dele desses lugares na obra. Para além das telas, a obra de Carlos Sclier dialogou com o teatro, o cinema e a literatura. Ele ilustrou o romance Seara Vermelha, de Jorge Amado, assinou o cartaz da peça Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes, e o cartaz do filme Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos. E tem galeria abrindo espaço para arte de rua. 5 artistas que produzem seus trabalhos no meio urbano de Porto Alegre estão agora estreando uma exposição na Galeria E-Carta. O primeiro passo foi buscar artistas de rua e registrar as produções que estavam surgindo agora, durante a pandemia, nos espaços da cidade, como no Centro Histórico e bairros Menino Deus, Partenon e São Geraldo. A Fundação Cultural e Assistencial E-Carta convidou um grupo de colaboradores para lançar um olhar sobre os artistas de rua de Porto Alegre. Esses que não podem parar e que precisam do espaço urbano para garantir a sua sobrevivência.
Dessa forma, a exposição Artistas de Rua na Encarta disponibiliza fotografias desses atuadores e textos reflexivos que serão compartilhados através das nossas redes sociais e também do jornal extraclasse.org. E dá para conferir a estreia em Galeria de Arte de Andressa Brzezinski e Felipe Ganja nos Malabares, Daniel Jesus de Freitas, artista visual, José Luiz e Salatiel Pereira e sua música. A visitação na Galeria Ecarta, na João Pessoa, até o dia 18 de outubro é gratuita, mas precisa ser agendada e segue todas as normas de segurança, como número de visitantes e uso de máscaras. E a cantora e multi-instrumentista Clarissa Ferreira lançou neste 20 de setembro a música Mulheres da Guerra, em parceria com Lucas Ramos. Composta durante a pandemia, a canção faz uma reflexão sobre o papel das mulheres nas guerras gaúchas. E é com ela que a gente se despede hoje. A Redação TVE está chegando ao fim, mas voltamos amanhã às 6h30 da tarde. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-ENEM. Uma boa noite e até amanhã. Do fogo, com nossos papiros e penas, sem cérebros artificiais, bordamos os panos de prato e bordamos os panos de chão, pois nada mudou, só hormônios e construções. Nada mudou, homônimas revoluções. Nada mudou.